Então, vamos continuando na nossa jornada pelo mundo da álgebra linear. Então, o que a gente já falou já aqui? A gente definiu o que era o espaço cartesiano, o que é a soma de vetores e multiplicação de vetores. E a partir apenas da soma e da multiplicação, a gente conseguiu fazer um monte de coisas. A gente definiu o que era uma combinação linear. A gente viu quando um vetor era gerado por vetores de um certo conjunto S. A gente viu quando S era um conjunto Li ou era um conjunto LD. Nós vimos o que era uma transformação linear. Nós vimos o que era um subespaço. A gente conseguiu encontrar um conjunto de geradores para um subespaço. A partir do conjunto de geradores, encontrar uma base. E depois a gente colocou geometria no nosso espaço cartesiano. A gente inseriu um produto interno. Produto interno, a gente foi capaz de definir ângulo de vetores, norma de vetores. E hoje a gente vai continuar nesse mesmo aspecto da geometria, encontrando bases que são melhores no sentido dessa geometria, que são bases que são ortonormais. Então agora a gente vai ter uma classe especial de bases. Então, para definir primeiro o que é uma base ortonormal, a gente vai definir o que é um conjunto ortogonal. Então a gente vai fixar um conjunto S, e esse conjunto S ele não vai conter o vetor nulo. Então, todos os conjuntos que a gente vai ver, o vetor nulo ele vai estar descartado desse conjunto. Na prática, até agora, a gente não viu nenhum conjunto que possuía o vetor nulo. Mas agora a gente vai eliminar essa possibilidade logo no início. A gente vai dizer que esse conjunto ele é ortogonal se 2 a 2 os nossos vetores são ortogonais. Então, lembrando o que são dois vetores ortogonais entre si. É quando o produto interno entre eles dá zero. Então, se eu pego VI e VJ nesse conjunto aí, o produto interno entre esse VI e VJ é igual a zero quando E é diferente de J. Então, isso que é um conjunto ortogonal. Se eu pego dois vetores diferentes, eles são ortogonais entre si. E o que acontece? O que vai ter de bom nesses conjuntos ortogonais? Então vamos ver aqui essas contas aqui que seguem. Então a gente vai pegar S um conjunto ortogonal, a gente vai pegar V um vetor gerado por S. Bem, se o cara é gerado por S, o que isso daí significa? O que eu estou dizendo? Que existem alguns escalares, tal que o V se escreve como combinação linear de vetores em S. Então existem esses x's aí, tal que o V ele se escreve daquela forma. Mas olha só, bem, se o conjunto é ortogonal, então quer dizer que o produto interno ali ele é um pouco especial. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar esse V e fazer produto interno com VJ. Então peguei o V, que é gerado por S, e peguei o VJ, que é um elemento de S. Então eu vou fazer o produto interno com essa soma aqui. Mas o produto interno ele tem propriedades. Ele se distribui numa soma e também o escalar ele sai do produto interno. Então essa soma aqui, ela pode ser, quando eu faço o produto interno com VJ, pode ser escrito dessa forma. A somatória de xk vezes o produto interno xk, VK, VJ. Mas o conjunto, por ser ortogonal, ele é bom para fazer produto interno. O que significa ser bom para fazer produto interno? Esse VK-VJ, a maior parte do tempo vai dar zero. Só vai ser diferente de zero quando o K for igual a J. Sempre que o K for diferente de J, ele vai ser zero. Então, na verdade, eu não tenho uma soma grande. Eu tenho somente esse cara aqui, ó, o XJ vezes o VJ interno VJ. Mas agora vamos parar para pensar. Se o zero não está contido nesse cara, no conjunto S, VJ interno VJ sempre é diferente de zero. Propriedade de produto interno. VJ interno VJ é zero somente se o VJ for zero. Como o VJ é diferente de zero, o VJ interno VJ é diferente de zero. Então, se eu divido
os dois lados aqui da equação por VJ, VJ, eu determino quem é o XJ. O XJ ele é unicamente determinado. Ele vai ser o VJ, interno VJ, dividido pelo VJ, interno VJ. Que é justamente, se a gente olhar, o coeficiente da projeção ortogonal de V na direção VJ. Então, lembra que a projeção era do tipo, a projeção de V na direção W era alguma coisa do tipo lambda W? Esse lambda aqui vai ser justamente o coeficiente XJ. Então, esse cara que está aqui é simplesmente a projeção do V na direção V1. E esse cara aqui é simplesmente a projeção do V na direção VQ. Então, os caras que aparecem aí, eles são unicamente determinados. Em resumo, o S ele é LI. Se aqueles X que aparecem são unicamente determinados, então significa dizer que esse conjunto aí é um conjunto LI. E todo mundo que é gerado por ele se escreve como sendo a soma dessas projeções. Então, verifique se o V é gerado por um conjunto ortogonal. É mais simples verificar isso daí do que por um conjunto qualquer. Porque se ele for gerado, ele só pode ser escrito desta forma aqui. Se ele não for escrito dessa forma, ele não é gerado pelo conjunto S. E, para finalizar, a gente diz que um conjunto ele é ortonormal se, além de ser ortogonal, o produto interno de um vetor consigo mesmo dá 1. O que significa dizer que o produto de um vetor consigo mesmo dá 1? Se eu tiro a raiz quadrada daqui, eu obtenho a norma do VJ. Então eu estou dizendo que a norma de todo mundo é 1. Então, o produto interno de um vetor com outro diferente dá 0, um produto interno de um vetor consigo mesmo dá 1. Isso que é um conjunto ortonormal. E para a gente hoje, esses são os conjuntos interessantes. Um conjunto ortonormal é aquele que chega na balada sozinho e sai com todo mundo. Para a gente conseguir, nosso objetivo vai ser o seguinte. A gente vai partir de um conjunto que seja LI e chegar num conjunto ortonormal. Conjunto ortonormal, por ser um cara especial, você não vê ele andando assim todo dia. De vez em quando você vê um Ferrari passando, ele está lá dentro. Então a gente vai conseguir pegar conjuntos LI. Conjuntos LI a gente viu que são conjuntos fáceis de serem obtidos e transformar um conjunto LI em um conjunto ortonormal. E para isso a gente vai utilizar o que a gente chama de processo de Gram-Schmidt. O processo de Gram-Schmidt, na verdade, ele transforma um conjunto LI, que é esse conjunto S aqui, em um conjunto T, que ele não vai ser ortonormal, ele vai ser ortogonal. Mas a gente vai ver que a partir de um ortogonal é simples encontrar um ortonormal. Então o processo de Gram-Schmidt vai pegar o S, vai transformar num conjunto T, com algumas propriedades, algumas características. Ele vai ser ortogonal e, além disso, ele vai gerar o mesmo subespaço. E essas que são as duas características mais importantes desse processo. Significa o quê? Se eu tenho um subespaço, eu não vou sair dele. Eu não vou ter coisa nem a mais e nem a menos. E esse processo, na verdade, são uma sequência de fórmulas. É uma fórmula que ela é interativa. Eu preciso dos anteriores para descobrir quem que é o próximo. Então, eu começo com o primeiro. Para um conjunto que tem apenas um vetor, ela não faz assim muito sentido, porque basta a gente normalizar que a gente vai ter lá só um conjunto de um vetor, ele já vai ser um conjunto ortogonal. Não existe outro vetor ali para me testar, para falar que ele não é. Então, isso aí só vai fazer sentido quando eu tiver 2, 3 vetores. Então, qual que vai ser a sequência? O primeiro vetor eu vou escolher como sendo V1. Então, esse conjunto S eu pego e numero ele. Então, o meu primeiro vetor vai ser o próprio V1. Para o segundo, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui um lambda 2 diferente de 0.
A gente vai ver que esse lambda 2 aí, ele vai ser um cara que ele vai evitar que se apareçam frações. Na aula passada a gente falou de projeções ortogonais e a gente viu que foi corriqueiro aparecer frações. E a gente não quer dificultar a nossa vida. Então esse lambda 2 ele está aí, ele vai ser um coeficiente tal que ele vai me eliminar as frações. E aqui dentro desse parênteses aqui, o que eu tenho? Eu tenho o V2 menos a projeção do V2 do W1. E nós vimos na aula passada que esse cara é justamente ortogonal ao W1. Agora a gente vai generalizar essa ideia. Olha só quem que é o W3. Então tem esse coeficiente aqui para facilitar a minha vida. Ele vai ser o V3 menos a projeção do V3 no W1. Então eu estou jogando fora a parte para ele ser ortogonal ao W1, mas também vou jogar fora a parte dele paralela ao W2, que é a projeção do V3 em W2. Então esse vetor aí ele vai ser ortogonal tanto ao W1 quanto ao W2. Então aqui eu vou ter já 3 vetores ortogonais, e assim por diante, até chegar no último cara. Tem aqui o coeficiente para arrumar a nossa vida. Eu vou pegar o VQ e vou tirar a projeção dele no W1, a projeção dele no W2, até a projeção dele no WQ menos 1. Então são essas fórmulas aí que vão dar pra gente um conjunto ortogonal. Depois basta a gente normalizá-lo, esse conjunto, para obter um conjunto que seja ortonormal. Então, exemplos. Vamos aplicar o processo de Gram-Schmidt para esse conjunto S aí constituído do V1, V2, V3, onde o V1 é 1, 1, 0, 0, o V2 é 0, 1, 1, 0 e o V3 é 0, 0, 1, 0. Então a gente vai aplicar Gram-Schmidt aí. A primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente for aplicar Gram-Schmidt é verificar se o conjunto é LI. Gram-Schmidt só dá certo para conjuntos LI. Se eu tento aplicar Gram-Schmidt em conjuntos que são LD, alguma coisa ali vai explodir. Eu vou querer dividir por um zero em alguma hora, vai aparecer vetor nulo atrás de vetor nulo, eu não vou fazer nada com vetor, um vetor vai aparecer igual ao outro. O processo ele só dá certinho, chega no final uma coisinha bonita, se o conjunto for LI. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é testar se esses 3 vetores aqui eles são LI. Então o primeiro cara que eu tenho que é o V1 é 1, 1, 0, 0. O segundo é o 0, 1, 0, 1, 0. E o terceiro é o 0, 0, 1, 1. A matriz escalonada reduzida dessa matriz aqui dada por esses vetores é essa daqui. Essa daqui é a forma escalonada reduzida dela. Pergunto, esse conjunto é LI, LD e o porquê? Alguém aqui sabe dizer se é LI ou se é LD? LI porque o custo dele não é igual a ele. É igual a ele. O que é esse igual a ele? O número de linhas? O número de linhas é 4. E o posto... O custo não é N. O posto é igual ao número de colunas. Então esse cara aqui, S é LI, pois o posto é igual ao número de colunas. O posto ser igual ao número de linhas me diz que o meu conjunto ele gera o espaço todo. As linhas me dizem uma coisa, as colunas me dizem outra. Então esse conjunto aqui é LI. Então vamos aplicar Gram-Schmidt nele. Eu acho que eu vou abrir outro quadro e tentar fazer tudo
próximo quadro para ficar agrupado. Então vamos lá. Começando o processo, eu vou escolher o W1. Como que eu faço a escolha do W1? Eu escolho o V1. Eu escolho um cara qualquer do meu conjunto S. Então, o W1 é o V1. 1, 1, 0, 0. Agora o W2. Como que é a fórmula do W2? O W2 é lambda 2, é um coeficiente que eu vou determinar depois, vezes o V2 menos a projeção do V2 no W1. Esse cara aí que é o W2. Então, para fazer aquela projeção ali, eu preciso de alguns itens. Então, eu vou vir aqui e já fazer essas contas em separado. Então, vou fazer quanto que é o W1, produto interno. Deixa eu fazer o contrário. Fazer quanto que é o V2, produto interno com W1. E também o W1 interno com W1. Então, o V2 interno com W1. Então, aqui vai ficar 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 1 dá 1, 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 0 dá 0. Então, o único cara que não foi 0 foi esse daqui, 1 vezes 1. Então, esse cara aqui dá 1. E quanto que é W1 interno com W1? 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1, 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 0 dá 0. Então, 1 mais 1 são 2. Então, agora eu tenho o que eu preciso aqui. Então, esse cara vai ser o lambda 2, que multiplica o V2 menos a projeção do V2 no W1 vai ser meio de W1. E agora aqui eu já posso fazer aquela escolha do W2. Eu vou escolher o W2 de tal modo a eliminar as frações que aparecem. Eu quero justamente isso daí. Ele vai ser o eliminador de frações. Então, quem que é uma boa escolha ali para que eu não tenha frações? Alguém consegue sugerir alguém? Eu posso escolher o 2. Eu posso escolher, na verdade, qualquer número par resolve, né? Só que o 2 é o menor número par que resolve. E é bom sempre a gente tentar pegar o menor que resolve os nossos problemas. Porque, em geral, daqui a pouco a gente vai calcular a norma, e a norma vai crescendo, ela cresce bastante. Então, para sempre tentar trabalhar com números pequenos, é melhor a gente escolher o menor número que resolve o nosso problema. Nesse caso aqui vai ser o 2. Então, o lambda 2 é igual a 2. Então, ali eu tenho que 2 vezes o V2. Então, eu vou distribuir esse lambda 2 aqui. Então, vai ficar 2 vezes V2, 2 vezes menos meio. 2 vezes menos meio vai dar menos 1. Vai ficar menos W1. Lembram que na aula passada que a gente estava fazendo a projeção ortogonal só, que esse cara aí ele era cheio de frações? Aqui ó, não vai aparecer frações. Só que na aula passada a gente estava fazendo coisas diferentes, só lembrando. Na aula passada não tinha como inserir esse lambda. Aqui o que a gente está fazendo hoje tem como. Então 2 vezes o V2 vai ficar 0, 2, 2 e 0. Menos o W1 é 1, 1, 0, 0. Então daqui a gente obtém, vai ficar 0 menos 1. Dá menos 1. 2 menos 1 dá 1. 2 menos 0 dá 2. E 0 menos 0 dá 0.
Então, esse daí que é o W2. É o vetor menos 1, 1, 2, 0. Alguém quer fazer alguma pergunta de como que nós obtivemos esse cara aí? Então, agora passando ao W3. Por que foi meio lá no W? A projeção. A projeção, o que é? É esse cara dividido por esse. Vezes na onde que eu estou projetando, na direção que eu estou projetando. O W3 vai ficar o lambda 3, que multiplica o V3 menos a projeção do V3 no W1 menos a projeção do V3 no W2. Então ali eu tenho que já calcular duas projeções. E é normal, quanto maior o número de vetores, maior vai aumentando as contas. Se eu tivesse calculando um W5 da vida, eu faria o V5 menos 4 projeções. De acordo com o número que vai estar no W? Vai aumentando. Por isso que isso daqui é iterativo. Para calcular o W3, eu estou usando o W1 e o W2. Se eu fosse calcular o W4, se precisasse, se fosse o caso, precisaria do W1, W2 e o W3. E assim vai indo. É por isso que é sempre bom deixar o vetor o número menor possível, no sentido que nem daqui, ó, ter escolhido 2 e não 4. Porque eu vou fazendo contas e contas com esse cara. Então, se ele é grande, os outros caras também vão ser grandes. Aí eu acabo tendo um trabalho desnecessário. Então aqui, que nem olha só, aqui o W3, por exemplo. O W3, um cara que vai me passar pela cabeça que seja ele? Olha só, nesse cara aqui vai aparecer o W1 no denominador. Nesse cara aqui vai aparecer o W2 no numerador. Então vocês podem falar assim, então o produto de W1 com W2 resolve. Bem, na maioria das vezes ele resolve. Não, sempre na verdade ele resolve. Mas não necessariamente ele vai ser o menor. Que nem aqui. Esse cara aqui eu sei que é 2, né? E se nesse cara aqui, por exemplo, for 6? O produto vai ser 12. O 12 vai resolver. Só que o 6 também vai resolver o meu problema. Se eu multiplicar 6 por 1/6, já eliminaria a fração. Então sempre o produto ele resolve, mas tem horas que um cara menor que o produto também resolve e vai ser menor. Então aqui eu vou precisar descobrir quem que é o V3 interno com W1, o W1 interno com W1, para fazer a primeira projeção. Para fazer a segunda, eu preciso saber quem que é o V3 interno com W2 e quanto é o W2 interno com W2. Então, eu preciso saber isso daqui. Então, vai ficar lambda 3. Eu tenho que calcular aqui primeiro, né? O V3 interno com W1. Então, vai ficar 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 0 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 1 dá 0. Então, esse cara aqui dá 0. Significa o quê? Que essa projeção aqui, ela dá 0. Porque vai ser 0 dividido por 2, dá 0, vezes o W1. 0 vezes o W1 dá 0. Então aquele cara ali eu nem preciso me preocupar. Então já posso passar para a próxima projeção. O V3 interno com W2. O W2 está aqui, eu vou escrever aqui em cima quem que é o V3 para facilitar.
O V3 é o 0, 0, 1, 1. Então, quanto que dá o V3 interno com ele? 0 com menos 1 dá 0, 0 com 1 dá 0, 1 com 0 dá 0. O único que não dá 0 é 1 vezes 2. Então, aqui eu tenho 2. E aqui eu tenho que fazer W2 interno com W2. Menos 1 com menos 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. 0 vezes 0 dá 0. 1 mais 4 dá 6. Então a projeção vai ser o V3 menos 2 sextos vezes o W2. Aqui, quem vocês escolheriam para ser o lambda 3? Ninguém escolheria ninguém? O 2 ele não resolve, né? Porque ficaria 4 sextos, que é uma fração. O 6 ele resolve, mas tem um cara menor que o 6 que resolve. O 3, por quê? Porque o 2 sextos ele não é uma fração redutível. O 2 sextos pode ser escrito como sendo 1 terço. Então aqui o lambda igual a 3 é o menor cara que resolve o meu problema. Então esse cara aqui fica 3 vezes o V3 menos o W2. E 3 vezes o V3 vai ficar 0, 0, 3, 3. Menos o W2, menos 1, 1, 2, 0. Então aqui vai ficar 0 menos 1 vai dar 1. 0 menos 1 dá menos 1. 3 menos 2 dá 1. 3 menos 0 dá 3. Esse daqui é o W3. Agora eu vou escrever esses 3 vetores, eles em um quadro limpo, para a gente se indagar com algumas perguntas. Esse quadro aqui. Então, olha só. O W1 ele é o 1, 1, 0, 0. O W2 ele é o menos 1, 1, 2, 0. Menos 1, 1, 2, 0. E o W3 ele é o 1, menos 1, 1, 3. 1, menos 1, 1, 3. Então aqui eu tenho. Vamos agora fazer aqui alguns produtos internos, né? Eu estou falando que esses caras aí são ortogonais entre si. Será que são mesmo? Então vamos fazer o produto interno com W1 com W2. Então vai ficar 1 vezes menos 1 dá menos 1. 1 vezes 1 dá 1. 0 vezes 2 dá 0. 0 vezes 0 dá 0. Isso daqui dá 0. Então W1 e W2 eles são ortogonais. O W1 e o W3. Então vai ficar 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. 0 vezes 1 dá 0. 0 vezes 3 dá 0. Aqui dá mais 0. Mais 0. Isso daqui dá 0. O W2 interno com W3. Então vai ficar menos 1 vezes menos 1 dá menos 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. 2 vezes 1 são 2. 0 vezes 3 são 0.
Isso daqui também dá 0. Então, olha só, quando eu pego dois vetores diferentes, o produto interno dá 0. Então, esse conjunto aí, ele é um conjunto ortogonal. Mas olha só, o W1 interno com W1, nós já calculamos e deu 2. O W2 interno com W2, nós já calculamos e deu 6. E o W3 interno com W3, se a gente calcular aqui agora, vai ficar 1 vezes 1 dá 1, menos 1 vezes menos 1 dá menos 1, 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 3 são 9. Vai ficar 1 mais 1 mais 1 mais 9 são 12. Eles não são um conjunto ortonormal, olha só. O produto interno de um vetor consigo mesmo não dá 1. Como que eu resolvo isso? Eu estou diante de um conjunto ortogonal e quero um ortonormal. Então agora basta dividir cada vetor pela sua norma. Lembra quando a gente falou de normas? Eu falei, existe uma fábrica de fazer vetores unitários. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o W1 e dividir pela norma dele. Vou chamar de W1 chapéu. Então, quem é a norma do W1? Quanto que dá a norma do W1? Alguém sabe me responder qual que é a norma dele? Qual que é o tamanho desse vetor? Ninguém? A norma de um vetor é a raiz quadrada do produto interno dele consigo mesmo. O produto interno de W1 com W1 dá 2. Então a norma dele é raiz de 2. Então eu vou dividir cada coordenada por raiz de 2. E o W2 chapéu. O W2 chapéu, eu vou pegar o W2 e dividir pela norma dele. A norma do W2 é raiz de 6. Então vai ficar menos 1 sobre raiz de 6, 1 sobre raiz de 6, 2 sobre raiz de 6 e 0. O W3 chapéu, a norma do W3 é raiz de 12. Então vai ficar 1 sobre raiz de 12 menos 1 sobre raiz de 12, 1 sobre raiz de 12, 3 sobre raiz de 12. Então, conjunto T, formado pelo W1 chapéu, o W2 chapéu e o W3 chapéu, é um conjunto ortonormal. Então esse é o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu lembro o que é o conjunto. Como que faz para voltar para o escalonamento? Você reprova que o ano que vem começa com o escalonamento. Puxa! Me lembra o que é o conjunto ortogonal que você falou? Ortonormal, os vetores são ortogonais entre si, como acontece aqui, e além disso, o produto interno do vetor consigo mesmo tem que ser 1. Aqui não acontece. Se eu faço agora com esses vetores aqui, dá 1 a norma. W1 chapéu vezes interno com W1 chapéu dá 1. Quando a norma dá 1, vai ser ortonormal. Além de ser ortogonal, a norma também dá 1.
que é a base bonitinha. É a gente tentar imitar a base canônica com vetores diferentes. A base canônica tem essa propriedade. Produto interno de EI com EJ é 1, se EI é igual a EJ, 0, se eles forem diferentes, e do EI tem norma 1. Mas como eu vou saber que a norma é 1? A gente viu na aula passada que esse é o processo para normalizar. Eu pego um vetor e divido pela norma, porque lá a gente tinha a propriedade 3 que falava o seguinte. A gente tinha uma propriedade que falava que norma de lambda V é igual ao módulo de lambda vezes a norma de V. Agora pega o lambda como sendo 1 sobre a norma. Então eu vou pegar o V e multiplicar por 1 sobre a norma. Então isso aqui vai ficar 1 sobre a norma vezes a norma de V. Isso daqui dá 1. Entendi. Então sempre que eu pego um vetor e multiplico por 1 sobre a norma dele, automaticamente eu estou produzindo um vetor de norma 1. Se esse vetor for diferente de 0, lógico. E então é esse processo que eu apliquei ali nos 3. Eu multipliquei por 1 sobre a norma, isso é, eu dividi pela norma. Então é a minha fábrica de produzir vetores unitários. Essa primeira parte aí que você fizer, você falou que o produto entre eles. Fica um conjunto ortogonal. Ortogonal, pego dois vetores e eles são ortogonais entre si. Ortonormal, além disso, a norma é 1. E a parte de baixo que faz a multiplicação entre eles. Então, aí, se aqui todo mundo desse 1, seria ortonormal. Mas aqui não deu 1, quer dizer que ainda não é ortonormal. Eu preciso de mais um processo para transformar esse conjunto num conjunto ortonormal. Peraí. Alguém? Mais alguma coisa? Esse número de dados é funcionado Ao número de vetores que te foi dado. Se eu começo com 4V, eu termino com 4W. Se eu começo com 20V, eu termino com 20W. Então depende do número do conjunto que você está ortogonalizando. Você vai ortogonalizar um conjunto. Você começou lá com uma quantidade. Você vai terminar com a mesma quantidade. Alguém? Mais alguma pergunta? Bem, então aqui a gente quer encontrar um conjunto de geradores, uma base e depois uma base ortonormal para esse conjunto aqui. Então primeiro a gente vai encontrar um conjunto de geradores. Como que eu faço isso daí? Eu vou escrever um cara genérico desse subespaço e aparecem aqui algumas variáveis. Cada variável aqui vai me dar um vetor. Então aqui, olha só, a variável A, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para os coeficientes. O coeficiente na primeira entrada é 1, na segunda não aparece, é 0, na terceira não aparece, é 0, na quarta é 1. Agora o B. O coeficiente na primeira entrada é 1, na segunda é 1, na terceira é 0, na quarta é 0. O C. Na primeira coordenada é 1, na segunda, na primeira é 0 e na segunda aqui é 1. Na terceira é 1 e na quarta é 0. E por último, o D, na primeira coordenada é 0, na segunda é 0, na terceira é 1 e na quarta também é 1. Então olha só, eu tenho 4 vetores. E esse daqui é o que eu vou chamar de V1. Esse daqui é o que eu vou chamar de V2. Esse daqui de V3 e esse daqui de V4. Então, o conjunto formado por V1, V2, V3 e V4 é um conjunto de geradores. Todo mundo em V é combinação linear desse V1, V2, V3 e V4. Agora o que eu vou testar então? Eu vou verificar se esse conjunto aí ele é uma base, ele já é gerador.
Então eu vou verificar se é uma base. Se for Li, é uma base. Se for LD, eu consigo extrair ainda daqui um conjunto que seja uma base. Então eu vou formar a matriz 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 0, 0, 1, 1. A forma escalonada reduzida dessa matriz aqui é 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Essa daqui é a forma escalonada reduzida. Aí eu pergunto, esse conjunto é Li ou LD? Ele é LD. Por que ele vai ser LD? O número de posto não é o número de colunas. O posto é menor que o número de colunas. O posto é estritamente menor que o número de colunas. Logo, LD. Mas daí, o que eu faço? Eu jogo esses caras fora e procuro outros? Não. Deles eu consigo extrair uma base. Como que eu vou extrair agora daqui uma base? Eu vou olhar na onde estão meus pivôs e os vetores relacionados a esses pivôs é que me formarão a base. Então, olha só. Aqui eu tenho o V1, o V2, o V3 e o V4. E aqui continua a mesma coisa. O V1, o V2, o V3 e o V4. Então, olha só. Ali o V1, V2 e o V3, eles estão associados aos pivôs. Então, são esses justamente os vetores que me formarão a minha base. O V1, V2 e V3 é base de V. Então, já fiz a primeira parte do processo, que era encontrar uma base de V. Agora, eu vou pegar essa base e transformar ela em uma base ortonormal, aplicando o processo de Gram-Schmidt. Então, olha só. O meu W1, quem que vai ser? Vai ser o meu V1, que é 1, 0, 0, 1. Então, o primeiro cara, eu escolho um cara aleatório do meu conjunto LI. O meu V2, o meu W2. Então, para o W2, eu vou pegar o lambda 2. Se lambda 2 é um coeficiente que eu ainda vou escolher. O V2 menos a projeção do V2 no W1. Então, aqui eu vou precisar de alguns ingredientes. Eu vou precisar do V2 interno com W1 e do W1 interno com W1. Conferir, de certeza. Então, o V2 interno com o W1. Vamos voltar aqui para o quadro anterior. Então, vai ser 1 vezes 1, 0 vezes 1, 0 vezes 0, 1 vezes 0, dá 1. E o W1 interno com W1 é 1 vezes 1, 0 vezes 0, 0 vezes 0, 1 vezes 1, que dá 2. Então, isso daqui fica lambda 2 V2 menos a projeção do V2 no W1 é meio de W1. Unicamente W1. É esse cara dividido por esse vezes o W1. Essa que é a fórmula da projeção. É o produto interno dos dois
dividido pela norma ao quadrado da direção vezes a direção. Então agora aqui eu já tenho um candidato para o lambda 2. Eu vou escolher o lambda 2 como sendo o 2. E ele vai resolver o meu problema. Então isso daqui vai ficar 2 vezes o V2 menos o W1. 2 vezes o V2 é 1, 1, 0, 0, então vai ficar 2, 2, 0, 0. E o W1 é 1, 0, 0, 1. Isso daqui vai dar 2 menos 1 dá 1, 2 menos 0 dá 2, 0 menos 0 dá 0, e 0 menos 1 dá menos 1. Então, esse daí que é o nosso W2. Alguém, alguma pergunta? O lambda você pode adotar qualquer valor? Qualquer valor que você quer. Você pode escolher o 3. Só vai te atrapalhar. Você pode escolher o 1. Hã? Qualquer valor. Qualquer valor diferente. Qualquer valor diferente de 0. Qualquer valor diferente de 0 você pode escolher. Alguns vão te ajudar. Outros, que nem o 2, vão te ajudar mais ainda. Então é aquele negócio ali, se você quiser sempre escolher o 1, você pode escolher sempre o 1, mas aí vai aparecer frações. Então é sempre ali um cara que vai te ajudar a vida. Ô, Gilmar, você só chamou o B1 de W1? Esse é o primeiro passo do processo. Você escolhe qualquer um dos vetores que estão lá, escolhe o W1 como sendo ele. É pela enumeração que você faz, né? A gente fez uma enumeração, então a gente vai seguir ela. Aí os outros você tem que ir descobrindo através do W1. Você não pode, por exemplo, chamar o V2 de W2. Não, senão só se ele já for ortogonal já. Se você já sabe de antemão que ele é ortogonal. Mas senão você tem que fazer todo esse processo. O primeiro você escolhe aleatório. O segundo você já tem que tirar uma projeção. Para o terceiro você tira 2. Para o quarto você tira 3 e assim por diante. O W3 vai ser o lambda 3, o V3 menos a projeção do V3 no W1 menos a projeção do V3 no W2. Então aqui eu tenho o V3 interno com W1, o W1, o V3 interno com W2, W2. Então eu tenho que descobrir isso daqui. O V3 interno com W1, eu vou fazer aqui. 1 vezes 0 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes 0 dá 0. Então esse cara aqui, ele dá 0, então eu não preciso me preocupar com este daqui. Eu só vou me preocupar com V3 interno W2. Eu vou escrever aqui quem que é o V3, para me ajudar a fazer conta. Então, o V3 interno com W2 vai ficar 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes 2 são 2, 1 vezes 0 dá 0, 0 vezes menos 1 dá 0. Isso aqui dá 2. E o W2 interno com W2 vai ficar 1 mais 4 mais 0 mais 1, que são 6. Então aqui o que sobrou? Sobrou o lambda 3, que multiplica o V3 menos 2 sextos. Só que 2 sextos é a mesma coisa que 1 terço de W2. Então ali eu já tenho um candidato para o lambda 3. O lambda 3 eu vou escolher ele como sendo 3. E ele resolve meus problemas. Ele é o menor positivo que resolve meus problemas, para não ter frações.
Então ali eu vou ficar com 3 V3 menos o W2. Matemática é engraçado, né? A gente trabalha com reais, com complexo, mas a gente fica evitando eles, né? A gente só quer trabalhar com os inteiros. Se aparece um racional, já dá desespero já. Mas a gente aprende a fazer tudo que a gente faz, vale para os reais. Mas só aparece no número inteiro só. Mas, então, 3 vezes o V3. 3 vezes o V3 vai dar 0, 3, 3 e 0. Menos o W2. Menos o W2 é 1, 2, 0 e menos 1. Isso daqui vai dar 0 menos 1 dá menos 1. 3 menos 2 dá 1. 3 menos 0 são 3. E 0 menos menos 1 é 1. Então esse daqui é o W3. E eu vou fazer aqui no cantinho quanto que é o W3 interno com W3. Para a gente ter registrado que a gente não tem ainda. Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 ao quadrado dá 1. 3 ao quadrado são 9. 1 ao quadrado é 1. Então vai ficar 1 mais 1 mais 9 mais 1, que são 12. Então W3 interno, W3 são 12. Então agora o que eu vou fazer? No próximo quadro, eu já vou escrever quem que é o W1, o W2 e o W3 chapéus. Porque eu sei que esses caras aqui, eles são ortogonais. Mas olha só, eles não possuem a norma igual a 1. Então eu vou normalizá-los. Então o W1 chapéu, quem que vai ser? Vai ser o W1 dividido pela norma do W1. Quanto que é a norma do W1? Vai ser raiz de 2. A norma, eu sempre tenho que tirar a raiz. Então vai ficar 1 sobre raiz de 2, 0, 0, 1 sobre raiz de 2. O W2 chapéu. O W2 chapéu, eu vou pegar e vou dividir o W2 pela norma dele. A norma dele é raiz de 6. Então vai ficar 1, 2, 0 e menos 1 sobre raiz de 6. Agora o W3 chapéu, eu vou pegar o W3 e dividir pela norma dele, que é raiz de 12. Vai ficar menos 1 sobre 3 e 1 sobre raiz de 12. Então um conjunto T formado pelo W1, W2 e W3 chapéu é uma base ortonormal Você não está fazendo W4 porque de V. por causa do pivô? A nossa base, olha só. O conjunto ele foi LD. Ele não foi LI. Eu peguei a base como sendo o V1, o V2 e o V3. Então o V1, V2 e V3 que é a base. Eu só... Hã? Porque os pivôs estão localizados bem ali naqueles vetores. Então esse conjunto aqui que eu achei, o V1, V2, V3 e V4, ele só é um conjunto gerador. Ele tem mais gente do que o necessário. Eu só preciso de 3 vetores. Então, o meu conjunto LI ele é constituído de 3 elementos. Mas olha só, aqui eu quero mostrar
como que, com o exemplo anterior, a gente poderia ter evitado contas. Vou mostrar para vocês como a ordenação ela influencia nas contas que se precedem. Vocês perceberam que teve muita coisa que foi em comum, né? O raiz de 2, o raiz de 6, o raiz de 12. O porquê que isso daí ocorre? Esse V aí e o exemplo anterior, espaço gerado, são os mesmos. Olha só. Esse V1, V2, V3, V4 foi o nome que eu dei. Imagina se eu chamasse esse daqui de V1, esse daqui de V2, esse daqui de V3 e esse daqui de V4. Na hora de montar a matriz, a forma escalonada reduzida seria exatamente essa. Estaria me dizendo que eu poderia jogar fora este cara aqui. Mas e daí? Se eu jogo fora esse cara, reparem esse e esse vetor e o exemplo anterior. São os mesmos vetores. Então o processo de ortogonalização seria o mesmo do exercício anterior, que eu não precisaria repetir. Então tem horas que somente de ordenar a gente pode encontrar certos atalhos, mas aqui esse atalho só existia por causa do exercício anterior. Então tem horas que na hora de fazer a ordenação ela acaba podendo facilitar alguma coisa. E esse V aqui do exemplo passado, o espaço gerado é o mesmo. Por isso que os vetores eles guardam certas semelhanças. Esses dois vetores, esse vetor e esse vetor aqui, não, desculpa, esse V2 e esse V3 aqui, eles aparecem em ambos os exercícios. Então não tinha como sair muito fora. Acaba se ganhando vetores diferentes, mas eles têm algumas semelhanças entre si. Alguém? Alguma pergunta? E quando você voltar para quando você estava escrevendo a solução que você falou? Terminei de copiar. Alguém? Alguma pergunta? Então, até na sexta-feira.